O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo, muito acima do universo. Caríssimos irmãos e irmãs, demos uma pausa aos domingos comuns para celebrarmos a festa da transfiguração do Senhor nesse fim de semana. A festa da transfiguração, ela é de suma importância para o fortalecimento da fé do grupo dos apóstolos, para que eles pudessem dar continuidade à missão de Jesus Cristo. E todo dia 6 a gente para ouvir e observar esse texto, essa narrativa, e percebermos o quanto o Senhor nos chama a contemplá-lo, a experimentá-lo. E vejam, para entendermos o sentido desse transfigurar de Jesus, a gente precisa perceber o contexto em que esse texto foi narrado. Jesus, ele sai da Galileia e ele vem descendo em direção a Jerusalém. Nesse percurso, ele vai passando por muitas cidades e realizando inúmeros sinais, prodígios, multiplica pães, anda sobre as águas, expulsa demônios, e isso gera um seguimento em massa. Uma multidão o rodeava. Vários textos bíblicos narram a presença dessa multidão. A visão dos apóstolos, como a visão de todo o povo, é que o Messias faria esses grandes sinais. E na verdade, na cabeça de muitos deles, Jesus, chegando em Jerusalém, deveria tomar o trono e ser o novo rei, aquilo que eles esperavam.
Vejam que Jesus então, num determinado momento, começa a parar os sinais, começa a dialogar com os discípulos o que de fato vai acontecer com ele quando chegar em Jerusalém. E esse texto, ele vem narrado logo em seguida ao episódio de que Jesus senta os 12 e diz: olha, nós vamos chegar em Jerusalém, e em Jerusalém eu serei julgado, condenado, vou morrer e vou ressuscitar. Pedro diz assim a Jesus: não, nós não vamos deixar que isso aconteça, nós não vamos permitir que matem o Senhor. Imagina, com todo esse poder, com toda essa multidão ao redor, imagina que nós permitiríamos isso. Jesus olha para Pedro e diz para ele que ele precisava voltar para o fim da fila para começar de novo a segui-lo, que ele na verdade seria sim glorificado, mas na ressurreição. Vejam que então, depois disso, nós vemos que Jesus se aproxima de Jerusalém, e antes de chegar lá para o julgamento e morte, ele pega 3 dos discípulos e sobe ao Monte Tabor para rezar. O monte, na cultura judaica, ele marca uma proximidade de Deus. Subir um monte, na verdade, é ficar mais perto do céu. Por isso, eles subiram ao Monte Tabor. Subindo lá, Jesus leva Pedro, Tiago e João. Por que não levou os 12? Levou só 3 deles. Porque, na verdade, esses 3, além de durante a caminhada apresentarem um tanto de problemas humanos assim ditos, eles seriam fundamentais no início da igreja nascente. Pedro foi aquele que há pouco tinha dito que não ia deixar Jesus morrer, aquele que negou, mas aquele que também amou. A Pedro coube a primeira missão de ser o Papa da igreja, o primeiro deles, o primeiro a manter a unidade da igreja nascente. Tinha que ser um homem de grande fé. Tiago e João eram irmãos, e também, alguns episódios atrás no Evangelho, a mãe deles chegou até Jesus e disse assim: quando todos estiverem lá no governo, coloca meus filhos um do lado e outro do outro, para que eles ajudem o Senhor a governar todo Israel. E ali nós temos em Tiago e João, além do desejo do poder, inclusive colocando a mãe para pedir isso a Jesus, nós vemos que Tiago foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado. Se ele não negasse Jesus Cristo, ele morreria, e ele não negou. E João foi aquele que ficou aos pés da cruz, ao lado de Maria, contemplando a crucificação, e foi o último dos 12 a morrer. Por isso, escreveu com exatidão a experiência do Verbo encarnado. Levando esses 3, Jesus iria fortalecer a fé e, ao mesmo tempo, conduzi-los a uma experiência de segurança diante da tribulação. E vejam então que lá, rezando, Jesus então se transfigura. A palavra grega seria muito próxima de uma metamorfose, de uma transformação. O seu corpo se torna glorioso, o seu rosto brilha como o sol, e a sua veste é branca, e um branco encantador. Os discípulos, na verdade, contemplando aquilo, veem também que 2 personagens da história de Israel aparecem, um à direita e um à esquerda de Jesus. Ali estavam Moisés e Elias. Quando a gente olha o Novo Testamento, a gente tem que perceber que Jesus é o cumprimento do Antigo. Portanto, muitos textos do Novo Testamento, a gente precisa voltar no Antigo para entender
o porquê ali estão Moisés e Elias. Moisés, a gente conhece a história dele. Ele foi aquele que, salvo das águas, libertou o povo de Deus da escravidão. Ele fez junto ao povo a travessia no Mar Vermelho e ficou bem próximo de entrar na terra prometida. Nesse percurso, Moisés, em um determinado momento, quando o povo começa a reclamar de saudade da cebola do Egito, ou seja, querendo se colocar contra Deus, Moisés sobe no Monte Sinai, reza e Deus lhe manda os mandamentos. Nesse episódio, Moisés deseja ver o rosto de Deus, mas Deus não permite. Deus diz a ele que não, ele não suportaria ver o rosto de Deus. Então, ele deveria ficar de costas, enquanto Deus ia narrando e orientando o decálogo, que seria a grande lei judaica e a manutenção da liberdade do povo de Deus. Depois disso, quando a gente olha Elias foi um dos maiores profetas que, no momento de perseguição, ele foge para uma caverna que muitos historiadores dizem também estar no Monte Sinai, o mesmo monte que Moisés subiu. E vejam, depois de 40 dias caminhando, Elias pede que quer ver o rosto de Deus. Elias pede porque ele está passando por uma perseguição, por uma provação, por dor, por sofrimento. E no entanto, Deus não mostra a sua face. Deus consola Elias por meio de uma brisa suave, de um vento leve. E Elias se sente abraçado e afagado por Deus. Os dois desejaram contemplar a face de Deus e agora estão contemplando. A cena do Monte Tabor e a transfiguração coloca os dois para que agora, prontos, eles contemplem a face gloriosa de Deus e dialogam com Jesus. Moisés é a síntese da lei do Pentateuco. Elias é a síntese dos livros proféticos, o grande profeta. E ali eles vão dialogando com Jesus para que Jesus entenda também a sua missão de reconciliar a humanidade com Deus. Ali então, diante daquela cena gloriosa, o grande líder diz: Pedro, Senhor, que coisa linda, vamos aqui construir 3 tendas para que o Senhor fique, Moisés e Elias. A gente não precisa de mais nada, somente contemplar os 3. A ideia da tenda, na verdade, ela simbolizava a habitação, né? O povo de Deus, itinerante 40 anos, quando chegava, o acampamento era armado e a tenda central era onde ficava a Arca da Aliança. E vejam que ali era a habitação de Deus. O que Pedro estava propondo era exatamente construir ali uma habitação para que cada um deles gloriosos ficassem para ser contemplados. A gente, inclusive, quando olha essas tendas, remonta ao livro de João, no Evangelho, em que a gente sempre diz: o Verbo divino se fez carne e armou a sua tenda entre nós, e habitou entre nós. A tenda, na cultura judaica, é o lugar para contemplar e adorar a Deus. Só que agora nós estamos diante de Jesus, mas Moisés e Elias não estão em pé de igualdade. Por isso, ele é imediatamente parado, né? Inclusive diz que durante a fala de Pedro, uma nuvem resplandecente envolveu Jesus e saiu uma voz do Pai que dizia: Este é o meu filho amado, escutai-o. Aqui a gente precisa entender
mais uma vez a cena da Trindade. O primeiro momento em que a Trindade se manifesta é no batismo de Jesus. O Pai na voz, o Filho batizado e o Espírito na forma de pomba dão início ao ministério público de Jesus. O Pai vai dizer: este é meu Filho amado, escutai-o, segui o que ele diz. O Pai apresenta a dimensão humana do Filho. Agora nós vemos na transfiguração que mais uma vez o Pai fala, agora apresentando a dimensão divina de Cristo, uma dimensão, na verdade, que convida a todos a adorá-lo, contemplá-lo e também fortalecer a fé. A fala do Pai é muito importante, porque aqueles três que estavam lá ainda não tinham entendido o projeto. Escuta o meu filho, o que ele está dizendo não é fantasia. Escute, aprenda com ele. O que para nós é sumamente importante. O quanto temos que abrir os ouvidos para ouvir o Filho amado do Pai. De repente, aquela cena encantadora termina, volta Jesus a ter o seu corpo biológico natural e os discípulos se levantam, porque caíram por terra por não aguentarem tamanha graça diante deles. É hora de descer o monte e Jesus vai dizer: olha, tudo aquilo que vocês experimentaram agora, vocês só vão poder dizer de novo quando eu ressuscitar. Vejam, ali eles experimentaram, contemplaram e tiveram que descer para anunciar, descer para ter uma vida com sentido, descer para que Cristo pudesse ser conhecido por todos. Essa festa, para nós hoje, significa primeiro a importância de contemplarmos a Deus, depois de termos a clareza que precisamos subir o monte, mas que temos que descer, e agora, com Cristo ressuscitado, anunciá-lo ao mundo com a nossa vida, com a nossa história, com as nossas práticas de caridade, de misericórdia e de compaixão. É esse o grande ensinamento da transfiguração do Senhor. Que tenhamos uma fé viva, uma fé madura, pautada naquilo que Jesus Cristo nos ensina. Portanto, ouçam sempre o que o Senhor tem a nos dizer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.